Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Para você que está nos acompanhando nas redes sociais, em especial no YouTube, no Repassando a Lição, dentro de alguns instantes nós estaremos retornando ao vivo, porque todo sábado, véspera em que a lição será ministrada, na maioria das nossas igrejas, nós estamos aí fazendo esta live para auxiliar um pouco mais aqueles que haverão de ministrar a lição no domingo pela manhã. Você é nosso convidado. E dando continuidade, meu amado, a este trimestre que nós estamos estudando acerca do Sermão da Montanha, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Jesus. Nós vemos que nada há de novo debaixo do sol. O homem, ele é o mesmo. Aquele desejo de ostentação, de visibilidade, de fazer para ser visto e ter a aprovação das pessoas, não é uma coisa presente somente aí nas redes sociais nos nossos dias. Os homens dos tempos bíblicos também se depararam com esta realidade. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre a lição de número 9. Orando e jejuando, como Jesus ensinou. Leitura bíblica encontra-se em Mateus capítulo 6, verso de 5 ao 18. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Bem, amados, na presente lição nós vamos compreender que Jesus ele destacou a relevância do jejum e da oração. Mas Jesus aqui ele fez algumas pontuações e advertência quanto aos males daqueles que se valem da ostentação espiritual ou ritualística, cerimonialística, religiosa,
para atrair a atenção das pessoas, para serem reverenciados, elogiados e enaltecidos entre as pessoas. Então nós precisamos compreender, meu amado, nesta lição de hoje, que o jejum e a oração, elas são armas poderosas na batalha contra o mundo espiritual. Todavia, meu amado, estas armas poderosas, elas só vão surtir o efeito desejado caso o jejum e a oração sejam feitos com humildade, discrição, que é não querer chamar a atenção das pessoas porque está jejuando, e com sinceridade, tanto perante para com Deus e também perante os homens. Hoje nós vamos falar o que Jesus ensinou acerca da postura daquele que jejua e daquele que ora. Vamos lá? A oração é um diálogo com o Pai. Falar de oração aqui, meu irmão, é um tema tão vasto, mas tão grande, que uma aula só seria muito pouco, ainda mais é um tópico. A oração, meu irmão, ela é acima de tudo um momento de comunhão da criatura para com o seu Criador. Ali estabelece-se um diálogo, tá bem, meu amado? Não é um monólogo. Não é somente nós que falamos e recitamos palavra. Nós devemos, na oração, estar atentos àquilo que Deus há de comunicar aos nossos corações. Porque tem hora que Ele fala quando nós estamos orando. Tem hora que Ele conduz até a palavra de oração. E na nossa própria oração que fazemos, o Espírito Santo, às vezes, coloca até a resposta nos nossos lábios. Portanto, oração ela é um diálogo entre duas partes, entre o ser criado e o Pai Criador de todas as coisas. A natureza da oração. Querido, o que nós podemos falar acerca da natureza da oração? Meu irmão, a oração é o meio pelo qual o ser criado, a criatura, se comunica com o Criador. É um ato de fé, tá bom, meu amado? É um ato de fé que leva o ser criado a se comunicar com o seu Criador. Através dela, o crente, o salvo em Cristo, ele tem a oportunidade de expressar a sua adoração, sua gratidão, suas necessidades, sua confissão do seu estado no qual ele se encontra e até mesmo a seu estado emocional, a sua aflição. E a oração, meu amado, ela é tão imprescindível que diante de momentos decisivos, momentos em que nós precisamos de uma resposta da parte de Deus, em que nós não sabemos se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, se vamos adiante, se retrocedemos, se ficamos no mesmo lugar. Então, em momentos decisivos, o crente, o salvo em Jesus Cristo, ele busca receber de Deus a compreensão de qual seja a tomada de decisão mais correta, mais apropriada. Nós vemos, por exemplo, Josué, quando fez aliança com aqueles povos ali que vieram enganando Josué, dizendo que era dali, que era de uma região distante, eles trouxeram roupas velhas, pães velhos, e Josué não consultou a Deus, meu amado. Ele foi enganado. Então nós precisamos de pedir a direção de Deus. A natureza da oração, meu amado, ela está na comunhão, no fato do ser criado, desejar se comunicar com o seu Criador. Através da oração ele vai adorar, ele vai fazer ação de graças, ele vai expressar o desejo do seu coração, aquilo que aflige a sua alma. Então a oração ela é fundamental para a saúde espiritual do crente em relação ao Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Então a oração ela é tão importante como o fôlego de vida, ou até mais do que o nosso fôlego de vida. Amém, queridos? Glórias a Deus. Como os homens de Deus viam a oração? Eu particularmente acho difícil sintetizar tudo em poucas palavras
da forma como os homens de Deus viam a importância da oração, a relevância da oração. Então vamos lá. Para os homens de Deus, irmãos, a oração ela era um ato privado com Deus, ou seja, no particular, cujos resultados eram vistos publicamente. Então aqueles homens passavam tempo em oração, nos desertos, orando, jejuando. Eles cultivavam a prática da oração, que era um ato individual, um ato privado, particular, silencioso, discreto e no secreto com Deus. Agora, os resultados desta oração, eles eram vistos publicamente. Elias, por exemplo, antes dele subir até o Monte Carmelo, invocar o nome do Senhor e Deus descer fogo e desafiando os profetas de Baal, quem ouviu ali publicamente a sua oração sendo respondida, não consegue entender, compreender ou discernir nos bastidores dos acontecimentos que Elias passou anos a sós com Deus, anos no anonimato, anos sendo preparado no Ribeiro de Querite, na casa da viúva que estava faltando azeite na escassez. Tá bom, meu amado? Ele aprendeu a orar no privado com Deus, no secreto, diante das dificuldades, para quando ele orasse publicamente, Deus manifestasse o seu poder. Quem via também Jesus expulsando o demônio, operando sinais e maravilhas, levantando o coxo, o paralítico, o mudo, o cego enxergando e até o morto ressuscitando. Quem o via orando publicamente, operando esses sinais, não o via ou desconheciam o tempo que Jesus passava a sós com Deus, no secreto com o Pai, orando pelas madrugadas, quando todo o trabalho havia encerrado, os discípulos iam descansar. Jesus ia lá para o alto do monte, no privado com Deus. Então esses homens aprenderam a importância de orar no privado para que o poder de Deus fosse manifestado publicamente, e somente o nome do Senhor seria glorificado. A maneira de orar. Meu querido, existe uma fórmula secreta de oração? Eu desconheço, mas eu quero destacar aqui pelo menos 2 tipos de oração. A oração casual e a oração constante. A oração casual, meu amado, ela pode mudar a circunstância à volta daquele que ora, daquele que busca. É aquela pessoa que ela não tem a prática da oração, mas em dado momento ela pode orar, é aquela oração casual, que pode até Deus responder e mudar as circunstâncias à sua volta. Esse tipo de oração, meu irmão, até o descrente faz, quando ele se vê em aperto, em aflição, em angústia, ou diante da ânsia da morte. Agora, existe uma segunda oração, que é a oração constante. Esta oração constante, ela, além de mudar as circunstâncias em volta daquele que ora, ela muda ali também o caráter e a sua postura diante da vida. E esta oração constante, irmãos, ela sim que é importante. Uma coisa é você orar para Deus mudar as circunstâncias à sua volta. Agora, outra coisa é você se dedicar à prática da oração. E Deus não vai mudar não somente as circunstâncias à sua volta, Deus vai mudar a sua natureza, Deus vai mudar o seu caráter e a sua postura diante da vida. Isso me faz lembrar aquela passagem em que o servo de Eliseu acorda e se depara com um exército em volta da casa e ele, meu pai, nós estamos cercados, o exército da Síria está todo aí, agora eles vão nos matar. Ele falou, rapaz, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu nem foi lá ver, ele simplesmente, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o rapaz foi lá novamente, o que ele viu? O exército da Síria no mesmo lugar,
Mas agora ele estava vendo o que ele não via antes. Ele viu o exército de Deus. E ele falou: meu pai, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu querido, a oração, ela muda não somente a circunstância, mas a oração constante, ela muda a nossa postura diante da vida. Nós não focamos a nossa atenção somente no problema em si, nós voltamos as nossas atenções para o trono, para o alto, onde o nosso Senhor Jesus está sentado à direita do Pai. Agora, a oração casual, ela não exige nada da pessoa. Agora, a oração constante, meu irmão, ela vai exigir tempo, postura, disciplina, dedicação e renúncia. Então, não é uma oração qualquer. É a oração no secreto com Deus. É aquela que você ora no secreto, mas os resultados dela é visto publicamente, tanto nas circunstâncias à sua volta, quanto o aroma de Cristo no seu viver. Que as pessoas vão ver que há algo diferente na sua vida. Há um brilho diferente na sua vida. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor Jesus. A oração que Jesus ensinou. Ao falar desse tema, a oração que Jesus ensinou, Jesus não estava colocando ali, meu irmão, uma reza, que é uma repetição. Ele vem estabelecendo o modelo da oração, um modelo que começa reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza de Deus. É uma oração que é teocêntrica, onde Deus é o centro de tudo. E Jesus, ele mostra a necessidade do perdão, de perdoar, porque somente assim será perdoado. Fala da necessidade do pão diário. Então Jesus, ele apresenta ali os elementos, mas não significa que nós não possamos fazer uso desta oração nas nossas igrejas, nas nossas devocionais. Todavia, nós não devemos fazer uso dela como se esta fosse uma reza obrigatória, mas os elementos contidos nesta oração, elas são o referencial para as orações que nós devemos dirigir a Deus. Jesus não condenou a oração em público. Isso é verdade. Alguém lembra e falou: não, Jesus diz que a oração na igreja, esse negócio dos pentecostais, ficar gritando e orando alto, fazer clamor na igreja, Jesus proibiu tudo isso. Aí ele mandou entrar para dentro do quarto. Jesus, ele não desestimulou a oração. Jesus ali, ele estava refutando a postura daquelas pessoas que tinham prazer em orar em público, mas não passavam tempo no privado com Deus. Aquelas pessoas queriam ser vistas publicamente. Falando de oração em público, irmãos, muitos homens de Deus tiveram vitória ao orarem em público. Josué, por exemplo, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, ele orou a Deus pedindo que o sol se detesse, né? Sol detenha-se, o sol se deteve. Nós vamos ver em um outro episódio, quando o povo da cidade de Ai derrotou o povo de Israel, Josué colocou-se de pano de saco, clamou a Deus, rasgou as vestes e orou publicamente junto com os anciãos. E tantos outros homens de Deus tiveram também oração quando oraram em público. Então Jesus, ele não desqualificou esse tipo de oração. Ele apenas fez críticas quanto à postura orgulhosa, ostentadora por parte de alguns religiosos daquela época. Mas, infelizmente, irmãos, há quem priorize o ser visto em público em detrimento do tempo que se passa a sós com o Senhor. É aquela pessoa que ele não passa tempo com o Senhor, ele não ora ao Senhor, ele não busca o Senhor. Mas quando chega na igreja, ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer dar testemunho, ele quer ter oportunidade. Se for festividade, então, aí acabou tudo. Aí é que ele se quer mesmo, porque quer ser visto
pelas pessoas. E Jesus, ele refutou justamente esta postura, não só em relação à oração e ao jejum, até mesmo no serviço e no trabalho para o Senhor. É muita gente querendo microfone do domingo, mas não, essas mesmas pessoas não são vistas evangelizando, visitando, pregando para descrentes. Você já parou para pensar nisso, que Jesus, ele critica a oração e a forma de orar e a forma ostentosa dos religiosos daquela época, e que aquilo se aplica não somente à postura da oração, mas à postura deles diante daqueles que servem a Deus? Então, meu amado, que não haja em nosso coração esse espírito de altivez e de ostentação. Jesus quer que sejamos discretos. Quando Jesus fala acerca da postura da oração, irmãos, veja só, ele estava falando a partir da realidade do que ele estava testemunhando. A ostentação, a briga pela visibilidade, talvez assim nós vivemos a era da internet, em que as pessoas fazem tudo para ser visto. Tudo para ter curtição, visibilidade e notoriedade. Jesus já havia se deparado com esses elementos lá nos seus dias. Então, Jesus ele vem dizendo para os seus discípulos, olha, quando vocês forem orar, vocês não vão fazer como estas pessoas fazem. Aí, por parte dessas pessoas, há um desejo de aparecer, são meio pavão, né? Pavão gosta de aparecer, gosta de exibir sua plumagem, ele se acha, mas ele não, talvez ele desconhece o quão feio é o seu pé. Então, vocês não sejam crente pavão, que gosta de aparecer. Sejam discretos, seja como a águia. A águia, ela põe o ovo dela lá no alto. Eu nunca vi um ovo de águia, mas ovo de galinha eu vejo. A galinha, quando põe um ovo, ela sai cantarolando, cacarejando no quintal. Botei um ovo, botei um ovo, botei um ovo. E rapidamente o ovo dela acaba virando omelete. Não é assim? Eu nunca fiz omelete com ovo de águia. Então nós devemos ser discretos, profundos e discretos. Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, Jesus, ele era uma pessoa humilde. Jesus era uma pessoa discreta, tão discreto, tinha hora que ficava até difícil obedecer Jesus. Quando ele ressuscitou a menina na casa daquele homem que foi até Jesus e alguém falou, olha, não incomode mais, não, acho que é Jairo. A sua filha está morta. E Jesus foi lá, ressuscitou a menina, e Jesus falou, por favor, não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Como não falar com ninguém, irmão? Porque Jesus, ele era discreto. Então, aqueles que são modestos e discretos, conforme Jesus orienta, meu irmão, em tudo que eles fazem, eles são modestos e são discretos. Eles não cairão nos laços da soberba, da vaidade, do orgulho e da altivez. O que é o perigo, irmão, de ser uma pessoa que faz tudo para ser visto, com ostentação, para esfregar na cara da pessoa uma pseudo-religiosidade? É porque um abismo chama um outro abismo. A pessoa assume esta postura diante da vida e amanhã ela vai cair no laço do orgulho, ele vai cair no laço do passarinheiro, da vaidade, da soberba, e ele vai sofrer uma queda terrível, irmãos. Algumas pessoas se acham a última bolacha do pacote. É ou não é, gente? Tem gente que não pode subir num tijolo que faz discurso. Então, meu amado, uma pessoa discreta, que ela tem muito a ensinar a partir do seu exemplo pessoal. Eu me lembro de uma palavra que Jesus ele foi convidado para um jantar e ele observou como as pessoas ali brigavam para sentar nas cadeiras vamos dizer assim, de maior destaque, para ficar perto do anfitrião. Aí Jesus falou, olha, quando vocês forem convidados para um casamento, não procura sentar do lado do noivo, não. Senta na última cadeira. Sabe por quê? Pode acontecer de você sentar na primeira cadeira do lado do noivo e chegar uma pessoa mais importante do que você.
uma pessoa que é mais considerada pelo noivo do que você, e ele te disser publicamente, por gentileza, se retire deste lugar e ceda o lugar para o José Antônio, porque eu quero que ele sente do meu lado. Isso publicamente você vai ser envergonhado. Mas o oposto pode ocorrer. Você sentar no lugar mais humilde e ele fala, ó, sai daí, senta aqui, do meu lado, você vai ser honrado. Então Jesus, ele ensinou a importância de ser discreto, irmãos. Porque uma pessoa discreta, irmãos, modesta, moderada, ela tem muito a ensinar a partir do seu exemplo pessoal. Por isso que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Glórias a Deus. Não useis de vãs repetições nas orações. Meu querido, para aquele que ora constantemente, parece ser um tanto contraditória esta palavra de Jesus. Pode até parecer, mas não é. Porque, veja só, Jesus falou acerca da necessidade da perseverança na oração. Ele usa a imagem de uma viúva que bate na porta de um juiz e constantemente julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. A oração dela era sempre essa, o pedido dela era sempre este. Então, parece ser contraditório. De um lado, Jesus manda perseverar, mas por outro, ele manda não ficar repetindo a oração. Mas vamos entender aqui, Jesus não está falando que nós não possamos repetir palavras, desejos e pedidos, porque toda vez que eu chego diante do Senhor, meu irmão, eu não vou apresentar uma causa nova. Se o problema não se resolveu, a enfermidade, problema familiar, problema conjugal, problema pessoal, eu vou estar sempre apresentando a ele. Mas aqui Jesus reprovou não é a oração constante do mesmo pedido. Ele reprovou a oração baseada em aparência e não em essência. É aquela pessoa que vê um pastor orando, Deus soberano, grandioso, majestoso, maravilhoso, sublime, poderoso. Aí ele começa a enfeitar o pavão, irmãos. Ele começa a encher linguiça. Aí esse tipo de oração não atrai a atenção de Deus. É por isso que nós devemos ser como crianças. Só criança, quando chega perto da gente, ela fala, ô pai, me dá isso. Mãe, me dá aquilo, não é verdade? Ela vai direto, ela é objetiva. Então Jesus estava falando contra isso. É a oração baseada em aparência e não em essência. Aquela oração que é baseada em fórmulas secretas, que em nada expressa o caráter e a sinceridade daquele que ora. Irmão, existe aí na internet, irmãos, pessoas ensinando a oração poderosa, a oração que você não descobriu, qual é o segredo, que oração você deve fazer. Eu descreio disso, irmãos. Não existe aquela oração mágica, aquela fórmula secreta. Meu irmão, a Bíblia fala que um coração humilde, quebrantado, Deus não desprezará. Então Deus não quer que nós sejamos teólogos, que vamos orar de acordo com a teologia, com a concordância, com a hermenêutica. Mas quando nós orarmos, irmãos, nossa oração deve expressar a essência do nosso ser. Eu posso chegar constantemente orando pelo meu filho, orando pela minha saúde, orando pelos meus irmãos, orando pelo ministério, orando pelas eleições deste ano, orando pelo mundo. Então, às vezes, você vai ficar 2 horas, 3 horas em oração, é difícil você não falar de um mesmo tema, falar de um mesmo assunto. Mas o problema é que os gentios, eles entendiam que a oração eficaz era aquela oração que tinha muitas palavras. E por não ficarem perdidos, eles memorizavam, repetiam e repetiam palavras. E aquela oração não envolvia entrega, renúncia, dedicação, não expressava a essência da pessoa. Se tem uma coisa que Deus gosta, irmão, é a autenticidade. É aquela pessoa que chega e vai direto. É igual o filho pródigo, que tinha muitos defeitos, mas ele chegava diante do pai e falou, pai, dá-me a metade, dá-me a parte dos bens que me cabe. Por outro lado, o filho mais velho nunca soube chegar diante do pai, pai, você nunca me deu um cabrito, você nunca me deu, mas você nunca pediu. Você nunca pediu. Então o filho pródigo, com todos os defeitos,
Ele era autêntico, ele sabia o que ele queria. E já o outro não sabia pedir porque achava que o pai era mesquinho demais. Então nós não vamos repetir. Aprenda a orar da sua forma, da sua maneira, do jeito que você vai ter liberdade para conversar com Deus. Oração e jejum. Neste tópico, nós vamos compreender como essas duas ferramentas unidas, meu irmão, ela move barreiras, ela move os céus, tá bem? Nós vamos ver homens de Deus que oraram e jejuaram, e Deus abriu o Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou fogo do céu, Deus ressuscitou mortos. Então nós vamos ver que são ferramentas imprescindíveis para a igreja do Senhor Jesus, para os crentes, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Agora, Jesus ele vai estabelecer uma forma como deve se fazer esta oração e a forma como se deve jejuar, tá bem, meu amado? A diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem, tá bom? Então, Jesus ele dá a dosagem exata para que não ocorra excessos, exageros e desvios do propósito original. Oração e jejum, uma combinação perfeita. Aqui pro lado de Minas Gerais, a gente ia falar que a oração e jejum é como queijo e goiabada, tá bem? É uma delícia. Então, é pão e carne. Na batalha espiritual, meu amado, o jejum e oração, ele se mostrou poderoso diante das batalhas, tá bom? Ele se revelou uma arma poderosa em Deus contra as hostes infernais. Daniel, por exemplo, ele jejuou, meu amado, durante 21 dias e a resposta veio. Em outra ocasião, ele orou e jejuou e Deus revelou para ele o segredo do coração do rei. Então nós vamos ver quando se busca a direção de Deus em situações extremas, em que não se sabe para que direção seguir, meu amado. Diante de situações, a oração e o jejum, elas apresentam grandes resultados. Nós vamos ver que Daniel, a ordem do rei era para que matassem todos os sábios, todos os conselheiros. E Daniel falou, não faça isso ainda não, me dá um tempo. A rainha Esther também fez a mesma coisa. Quando ela tinha que apresentar diante do rei, ela pediu que todos orassem e jejuassem por ela, porque era uma situação extrema que a vida dela estava em risco. E ela pediu que orassem, porque ela reconheceu a importância do jejum e da oração. O povo de Israel, em muitas situações, quando se viu em aperto, em dificuldade, jejuou e orou, pediu a Deus. Josué, quando tinha que atravessar o Rio Jordão, num período de cheia, não havia embarcações, não havia como transpor aquelas águas. Então ele diz para o povo, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E esses santificai-vos, na palavra de Josué, o povo deveria orar, o povo deveria jejuar naquele dia, porque no dia seguinte Deus iria fazer maravilhas. Ele não sabia exatamente o que Deus iria fazer, mas algo sobrenatural iria acontecer. Então, meu amado, o jejum e a oração são armas poderosas diante das aflições, diante da tomada de decisões, diante de situações de perigo em que nós nos lançamos diante do Senhor, não somente em oração, mas quebrantando a nossa carne, nos humilhando diante de Deus, renunciando os apetites deste mundo para buscar a face de Deus, e Deus ele manifesta o seu poder com glória. E Jesus, de certa feita, diz para os discípulos, olha, essa casta de demônios só sai por meio de jejum e de oração. Tá bem, amados? Glórias a Deus. O aspecto bíblico sobre o jejum.
Meu irmão, a Bíblia tem ordenanças acerca do jejum. Por exemplo, na lei de Moisés, havia uma prescrição acerca do jejum coletivo, o jejum nacional. Esse jejum ocorria no dia da expiação, em que todos os judeus teriam que jejuar, tá bom, meu amado? Então era prescrito na lei de Moisés. Tanto o jejum coletivo como o jejum individual, irmãos, eles eram praticados pelos judeus, tá bem? Nos dias de Jesus, era comum as pessoas jejuarem 2 vezes por dia. Só que aquilo, meu irmão, por certa forma, se tornou algo banal, algo repetitivo que perdeu a sua essência. Por fim, as pessoas agora que jejuavam, algumas queriam exibir, demonstrar, ficar com aparência de quem estava sofrendo, quem estava morrendo de fome, que não estava bem, queria mostrar para as pessoas, nossa, coitado, esse aí está jejuando, pela cara feia que ele está fazendo, e até 3 meses de jejum. Então, as pessoas ficavam querendo mostrar o estereótipo daquele que jejuava, e é contra isso que Jesus falou, meu amado. Agora, que nós precisamos lembrar, o jejum não era uma exclusividade do povo judeu, não, tá bem? O mundo daquela época, entre os pagãos, era costume também jejuar. Por exemplo, lá em Nínive, o rei de Nínive estabelecia um decreto em que ele e todos do reino, desde os maiores, os poderosos, os generais, os homens mais importantes, até os mais simples e humildes, mulheres, crianças e animais, todos deveriam jejuar durante 3 dias, um rei pagão. Meu irmão, e a Bíblia vai dizer que a ação de Deus a favor de Nínive foi tão impactante que deixou o profeta revoltado com o resultado da pregação que ele fez. Porque o povo de Nínive se humilhou, se arrependeu, buscaram fortemente a Deus e jejuaram. O maior avivamento que se tem notícia de todos os tempos não foi em Israel, foi em Nínive, em que todos clamaram fortemente a Deus. Então, há um aspecto bíblico sobre o jejum que é previsto na lei de Moisés, na lei de Deus, mas também não é uma característica inerente somente ao povo judeu daquela época. O ensino de Jesus sobre o jejum. Como Jesus ensinou, de que forma Jesus ensinou? Primeira coisa que precisa entender, Jesus de forma alguma ele desestimulou a prática do jejum. Jesus não queria inibir, não. Ele falou, olha, quando vocês orar e jejuar, vocês devem fazer da seguinte forma. Deveria ser observado a forma de fazer. Por exemplo, veste-no, contextualizando, põe uma roupa bonita, escova os dentes, porque quem jejua, meu irmão, se não colocar ali um cravo, um gengibre e não tomar cuidado, porque o estômago está vazio, aquilo vai gerar odor, gases. Então, às vezes, para conversar com as pessoas, gera um odor. Então, existe um cravo que você pode colocar debaixo da língua, um gengibre, lavar a boca, escovar os dentes várias vezes durante o dia, tá bom? Então, de acordo com Jesus, o perigo não era o jejum em si, mas era a ostentação pública por parte daquele que jejuava. Ele queria ostentar, se exibir, se mostrar. Não tinha nem Facebook, Instagram, YouTube e essas redes, e as pessoas já arrumavam jeito de ostentar, irmãos, para conseguir visibilidade. E esta postura de ostentação pública anulava a eficácia do jejum, meu irmão. É semelhante àquela vaca leiteira que dá 100 litros de leite e depois ela vai, pica o pé no balde e derruba o leite todo. Vale mais uma vaca que dê 30 litros de leite, que você pode contar com ele todo dia, do que aquela que produz 100 litros de leite e derrama o balde toda vez que põe um 100 litros de leite. Então Jesus está falando, olha, as pessoas que têm esta índole, têm esta prática, acaba anulando a eficácia do jejum e da oração na sua vida, na própria vida. Portanto, deveria haver muita descrição neste ato. A pessoa ser discreta.
Você precisa falar, eu conheço um médico amigo meu, que ele me confessou particular, que a gente troca ideias acerca da teologia, da fé cristã. Ele falou que nem a esposa dele sabe, mas uma vez na semana ele tira para jejuar, e aquele jejum, irmãos, que vai do amanhecer ao final do dia. Ele falou, Mauro, a boca fica seca, dá um hálito um pouco forte, a gente tem que tomar cuidado para conversar com as pessoas. Então, ele mostra discrição. Não precisa das pessoas saber. Embora, irmãos, quando o pastor na igreja, ele pede ou estabelece, por exemplo, na minha igreja, o meu pastor, ele tem a prática de chamar a igreja antes da Santa Ceia, uma semana antes, os irmãos estarem em jejum e oração, na oração na igreja. Isso é válido. É um jejum público. Todos ali sabem que os irmãos estarão jejuando, tá bom, meu amado? Isso aí, elevado. O problema é quando alguém quer ostentar isto publicamente, querer expressar a sua espiritualidade em detrimento da essência com Deus, tá bom, meu amado? O jejum, ele é muito bem-vindo, irmãos. Quando a pessoa se humilha diante de Deus, ele procura fazer isso de forma discreta, sem chamar atenção, sem fazer alvoroço, sem fazer igual aquela galinha doida, galinha que sai correndo pelo quintal, botei um ovo. O crente tem que ser igual a águia. Ela põe o seu ovo lá no secreto e não tem ninguém lá para ver. Eu não me lembro de ter ninguém comido omelete de ovo de galinha ou ter feito um bolo com o ovo da águia, na verdade. Com o ovo da águia. Por quê? Ela é discreta, ela faz tudo de forma discreta. Não por acaso ela faz a sua morada no topo, irmão. Não seja um crente galinha, seja um crente águia. Seja discreto, fale menos e age mais no escuro, tá bem? No secreto com Deus, onde não tem ninguém para aplaudir, onde somente Deus está contemplando e aprovando o que você está fazendo. Glórias a Deus. Encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é para que o Espírito Santo complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus contatos, deixe um comentário, uma palavra de incentivo, isso é muito bom para o canal. Se inscreva no canal, tá bom? E eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Ensina-nos a fazer a oração verdadeira, a oração constante. Nós não queremos fazer apenas aquela oração casual, aquela oração que não envolve postura, tempo, dedicação, renúncia e o espaço. Meu Deus, ensina-nos a abraçar a oração. Nós precisamos tanto, Senhor. Os dias são maus, fica conosco. Não vá, meu Deus, não nos deixe só, a noite se aproxima, fica conosco, dá-nos, ó Pai, fome, sede de ler a Tua palavra, de passar tempo com o Senhor. O mundo é tão mau, Senhor, nós somos muitas vezes levados, ó Pai, pelo encanto das redes sociais, do smartphone, e não tiramos o tempo devido para o Senhor. Nós queremos ter a prática da oração. É aquela oração que muda não somente a circunstância, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa essência, ela muda o nosso ser e a nossa postura diante da vida. Abençoa teu povo, pois assim te oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, encontro com você por sobre as nuvens.
Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.